Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio de podcast do projeto Matemática Sem Barreiras. Eu sou a professora Glesiane e vamos falar de bolhas de sabão. A reportagem de hoje da seção Hora da Notícia aborda uma série de conceitos físicos relacionados a elas, falando desde os padrões fantásticos de cores observadas, passando pelo comportamento diferenciado da água enquanto substância e chegando ao complexo estudo das dinâmicas de fluxo de fluidos. Mas uma afirmação presente na reportagem é, no mínimo, curiosa. As bolhas de sabão resolvem problemas matemáticos. Foi de olho nessa capacidade de resolução de problemas que nós, no Matemática Sem Barreiras, fomos atrás de mais informações sobre a matemática das bolhas de sabão. Vamos começar por falar o que é tão atrativo nas bolhas de sabão para os matemáticos. Segundo o doutor em matemática Pedro Henrique Gaspar Marques da Silva, as superfícies que formam as películas de sabão resultam de um equilíbrio entre forças físicas, provocadas pela pressão que é aplicada dos dois lados da película. Desse equilíbrio, resulta a forma final da superfície. O equilíbrio confere ainda à bolha uma interessante propriedade geométrica. Ela passa a possuir a menor área entre todas as superfícies que são limitadas por uma curva fechada com o mesmo volume. Os objetos matemáticos com essa característica são chamados de superfícies mínimas. Um exemplo de aplicação das superfícies mínimas em situações do cotidiano é o desafio de unir várias antenas, receptores ou radares de maneira a otimizar a captação de sinais. Nesse caso, os conhecimentos matemáticos da área podem ser aplicados para encontrar uma solução. A parte da matemática responsável pela investigação dessas superfícies de curvatura constante é a geometria diferencial. De acordo com Marcos Petrúcio de Almeida Cavalcante, doutor em matemática pelo INPA, a geometria diferencial busca responder questões como: o que acontece com elas? Por que são esféricas? O que acontece com a área da superfície quando você faz pequenas perturbações nela? Segundo os estudos baseados em matemática, as películas de sabão buscam minimizar sua área de superfície como uma forma de juntar determinado volume de ar em um espaço menor. O problema de determinar a superfície mínima de uma curva fechada foi proposto pela primeira vez em 1760 por Joseph Louis Lagrange. No entanto, esse problema ficou conhecido como problema de Plateau, em referência ao físico Joseph Plateau, que ficou conhecido por seus estudos sobre a capilaridade e tensão superficial. Embora cego, Plateau realizou seus experimentos através de películas de espuma de sabão e, com suas pesquisas, notou que essas películas, além de serem superfícies mínimas, seguiam um determinado padrão quando submetidas a determinados experimentos. A sistematização desses comportamentos foi denominada de leis de Plateau. O problema de Plateau, ou seja, a determinação de superfície mínima de uma superfície fechada, só foi resolvido no século seguinte, no ano de 1931, pelo matemático americano Jesse Douglas. Por esse feito, Douglas recebeu a medalha Fields em 1936, entrando de vez na história da matemática. Essa premiação é conhecida popularmente como Nobel da Matemática, sendo distribuída quadrienalmente a matemáticos com, no máximo, 40 anos, com feitos de carreira extraordinários ou com possibilidade de façanhas futuras. Concedida durante as edições do Congresso Internacional de Matemáticos, é a maior premiação da área e ocorre desde 1936. Voltando às leis de Plateau, a sua demonstração matemática ocorreu anos mais tarde, aparecendo no trabalho a estrutura de singularidades em superfícies mínimas semelhantes a uma bolha ou uma película de sabão, de Jim E. Taylor, publicado em 1976. Como podemos perceber, as pesquisas sobre esse tema tiveram início no século XVIII. Na ocasião, foram descritas 3 superfícies mínimas: o plano, o catenoide e o helicoide, que podem ser obtidos a partir de películas de sabão. Vejam só. Imaginem uma mistura de água com sabão e uma argola que se usa para soltar bolhas no ar. A película, que se forma na argola antes que ela seja movimentada no ar, é a primeira das superfícies mínimas, o plano. A segunda, o catenoide, é obtida quando assopramos a argola e a película forma um bojo.
antes de chegar a se fechar em formato esférico, com o pequeno detalhe de que devemos considerar que a borda inicial formada pela argola seja mantida, ou seja, a superfície é limitada pelas duas bordas e vazada. A terceira superfície, chamada de helicoide, é obtida se movermos a argola em forma de hélice. As formas que a película vai adquirir no espaço são as superfícies mínimas, ou as superfícies de menor área que cobrem um determinado bordo, nesse caso, a argola. A descoberta da quarta superfície mínima ocorreu no fim do século XX, na década de 1980, e é fruto das pesquisas de um brasileiro. No ano de 1982, o matemático Celso Costa, da Universidade Federal Fluminense, chegou à chamada superfície Costa, utilizando os estudos, particularmente as funções desenvolvidas pelo matemático alemão Karl Weierstrass, o que teve grande repercussão no mundo da matemática por se tratar da resolução de um problema antigo sobre a existência ou inexistência de superfícies como a do brasileiro. Além disso, a partir dela, foi possível desenvolver técnicas que permitem hoje a solução de muitos outros problemas na área de superfícies mínimas. O trabalho acabou dando origem a uma série de pesquisas que resultaram na descoberta de novas superfícies, teoremas e novos problemas matemáticos. Para cada superfície mínima, existem equações que geram um objeto em 3 dimensões. Para as 3 primeiras figuras descobertas no século XVIII, as equações eram relativamente simples e facilmente relacionáveis com o objeto em 3 dimensões. Mas as equações da superfície Costa já apresentam muitas complicações para a visualização da figura em 3 dimensões. Então, a partir da descoberta do brasileiro, Hoffman e Mix, 2 americanos da Universidade de Massachusetts, fizeram a imagem computacional exata da superfície. Posteriormente, a descoberta do brasileiro acabou influenciando também o desenvolvimento da computação gráfica. Tá vendo, pessoal? As bolhas de sabão, além de serem visualmente belas e fisicamente interessantes, possuem aplicações matemáticas muito importantes. Semana que vem tem mais para vocês. Fiquem ligados nas nossas páginas do Instagram e do Facebook e no nosso canal do YouTube. Bora lá fazer umas bolinhas de sabão? É a Matemática Sem Barreiras trazendo informações para vocês. Até mais!